Nova Consciência de hoje traz um companheiro que de há muito pretendíamos trazê-lo para gozar aqui da nossa companhia, né? Estarmos aí junto na sua casa, onde quer que você esteja. A gente espera que você esteja confortável, porque ele realmente tem uma experiência maravilhosa em torno do direito, da justiça e do espiritismo. Milton Medran, como nós o conhecemos, como nós tratamos desse querido companheiro lá dos Pampas, ele é do Sul, o Milton Rubens Medran Moreira, né? Ele é procurador de justiça, aposentado, é jornalista, tem aí uma atuação nos meios de comunicação bastante intensa, escritor e um espírita militante. E é militante como os sulistas são, como os gaúchos, né? Ali bem decididos mesmo. E até porque talvez, né, como gaúcho, talvez ele seja culturalmente aquele brasileiro espírita o mais preparado por essa condição, né, de ter nascido gaúcho, com certeza culturalmente o mais preparado para ser, como é, o presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA. Medran, uma alegria tê-lo aqui conosco. É imensa, Jeter, a minha alegria também de estar com vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por esse trabalho que vocês realizam na Rede Boa Nova, rádio, agora também televisão. E eu sempre cito nessas andanças por aí, e isso causa uma certa admiração em alguns outros países. No Brasil existe uma rede de rádio e televisão espírita. Isso é fantástico. Que ótimo. Milton, você já vem há muito tempo com seus artigos nos brindando aí com as suas reflexões em torno de vários temas, de muitos temas, até como jornalista você realmente tem uma amplitude muito grande. Mas, principalmente como alguém que é advogado, procurador na área do direito e da justiça, você realmente tem nos brindado aí com muitas reflexões bastante interessantes. Quando é que veio a ideia de fazer o direito e justiça um olhar espírita? Talvez É o seu mais recente livro. É o mais recente, sim. Talvez, Jeter, essa ideia ela tenha surgido mais remotamente há 30 anos atrás, agora 30 e poucos. Exatamente, quando eu começava a escrever esse livro, fazia exatamente 30 anos que ocorrera um episódio muito significativo na minha vida. Eu acabara de sair da Direito, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava começando minha vida como advogado, e uma senhora, eu relato isso na introdução desse livro, uma senhora apareceu no meu escritório com uma pequena causa, era um levantamento de um bem. Não sei porquê, eu pergunto para ela, por que a senhora veio aqui? Disse, olha, eu ouvi o seu nome no rádio e sabia que o senhor tinha escritório aqui, e eu trabalho aqui na frente, eu colaboro aqui na frente, na Sociedade Espírita Allan Kardec, que é uma importante sociedade espírita lá no centro de Porto Alegre. Eu digo, sociedade espírita, o que é isso? Me fale sobre isso, me fale sobre o espiritismo. Ela viu que havia algum interesse, eu sou seminarista, e, enfim, vivia naquele momento uma fase de agnosticismo, uma fase de descrença e uma fase de busca, você naturalmente. Diz aqui no mesmo. Você sabe que eu ia lhe perguntar como é que você se tornou espírita e você naturalmente começou a contar. E você diz aqui, né, que chegou uma hora, a tua consciência crítica começou a não entender certas posições. É isso mesmo. E por isso se torna uma espécie de agnóstico. Né? E essa senhora, no outro dia me aparece lá com um livro espírita. E curioso. Bem curioso. Curioso. Ela pretende me oferecer o livro O Céu e o Inferno, porque o Céu e o Inferno é a temática da justiça à luz do Espiritismo, mas ela me dá o Evangelho segundo o Espiritismo por engano. Eu tenho esse livro até hoje, guardo com muito carinho. E ela faz uma longa dedicatória, que aliás está transcrita na introdução do livro. Senhor advogado, para a sua reflexão e tal, espero que essa semente encontre bom terreno para germinar. E eu começo a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ofertara pensando que estava me dando o céu e o inferno, e me interessa por aquela temática, como ex-seminarista, como ex-católico,
eu tinha, evidentemente, um conhecimento bastante amplo do Evangelho, e me fascina aquele enfoque do Evangelho, aquele enfoque exclusivamente sobre o aspecto da lei natural, da lei moral. Isso fica na minha consciência. Aquela semente que ela pretende ter lançado ali, realmente ela fica ali por muitos anos, porque a partir daí, Jeter, eu começo a ler Allan Kardec. E leio toda a obra de Allan Kardec, começo a assinar a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, começo a me inteirar de todas as publicações espíritas, leio toda a obra de Kardec sem entrar num centro espírita. Só alguns anos depois, já de promotor, já retornando para Porto Alegre, de onde eu saíra para iniciar minha carreira de promotor de justiça no Rio Grande do Sul, é que eu me integro a um centro espírita. Então eu digo isso, e às vezes isso até causa alguma perplexidade, alguma admiração. Eu só entrei no centro espírita depois de conhecer toda a obra de Allan Kardec, depois de ter uma consciência espírita. E essa temática da lei natural, ela realmente passa a ser uma temática de uma reflexão profunda, e é a partir daí que eu escrevo esse livro 30 anos depois, exatamente 30 anos depois. Quer dizer, que essa senhora me brindou com esse livro. É um livro que você realmente curtiu, né? Você foi curtindo as ideias, avaliando, né? Agora, Medran, você traz para nós aqui, são capítulos inteiríssimos, você que está nos vendo e ouvindo. Direito e Justiça, um Olhar Espírita, é um livro que a gente recomenda. É fácil o acesso ao livro? Nas livrarias nem tanto, Jeter, mas há formas de adquirir. Por exemplo, diretamente com a editora, que é a editora Imprensa Livre de Porto Alegre. O site é www.imprensalivre.net. Ou diretamente comigo, através do e-mail, ou no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que é CCPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, @terra.com.br. E algumas livrarias, o site da editora vai certamente informar, inclusive em São Paulo, onde se pode adquirir. Agora você, como disse, só se arvorou a entrar no Centro Espírita depois de conhecer todo o Espiritismo. Mas aí também você mergulhou de cabeça, né? Porque você, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, também, não é isso? Fez parte da diretoria. Sim. E hoje é presidente da Confederação Espírita Pan-Americana. Aliás, você tem, ao longo vamos dizer assim, do tempo, tem trazido e municiado. Aliás, existe o programa da CEPA na Rede Boa Nova de Rádio. Então tá aí, né? Se você quer ter algum contato com a CEPA, é só fazer contato aqui com a nossa produção e as informações chegarão até você. Agora, Medran, como é que você vê, você começa justamente com um capítulo, praticamente no seu início, falando sobre reencarnação. Esse como um tópico dos mais importantes para uma fixação de uma justiça divina. Como é que nós podemos trabalhar isso diante ainda, né? Me parece que avançou muito as bases de uma convicção em torno da reencarnação. Como é que você vê isso daí? Eu creio que é exatamente por aí. A ideia da reencarnação é uma ideia, sob o aspecto espírita, é uma ideia revolucionária, porque apesar de a reencarnação ser crença de muitos povos antigos, é precisamente com Kardec, na modernidade, no século XIX, que a reencarnação assume essa visão progressista e evolucionista. E um olhar científico, né? E numa perspectiva científica. Aliás, tem um companheiro, viu, Medran, é o Décio Iandoli, não sei se você conhece, ele é da Associação Médica Espírita de Santos. Ele tem um livro muito interessante, a Reencarnação como Lei Biológica da Natureza. É uma proposta muito interessante. Eu volto com o Medran daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo.
nome é Delma, eu trabalho aqui no Clube Amigos da Boa Nova há 3 anos. E durante esse tempo, nós recebemos muitas ligações de pessoas necessitando de ajuda. O que mais me marcou foi de uma pessoa que estava muito deprimida, infeliz, desempregada. Então, ela começou a preparar, né, o veneno, colocou um copo de água em cima da mesa e ela ouviu alguém bater na porta. Aí ela falou, não vou atender. A pessoa tornou a bater na porta. Ela desistiu, né? Falou, eu vou lá, vou despachar logo essa pessoa para tomar logo o veneno. E quando ela estava chegando perto da porta, a pessoa colocou um panfleto embaixo da porta. Era o panfleto da Rádio Boa Nova. Quando ela viu que era uma programação espírita, ela ficou chocada. Nesse momento ela tirou toda essa ideia da cabeça. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online, uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é antes de tudo um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercado Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Leve para em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo, onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidde de Ana Ariel. Meu Senhor, ouve esta prece, faz-me viver pra ti. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade pra você, agora em DVD. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas Casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Soltou, virou, botou pressão, balançou, balançou.
coração de todos. Isso é calypso, pensa. Nova Consciência de hoje está conversando com Milton Medran, ele é presidente da CEPA e autor do Direito e Justiça, um olhar espírita, para você que ligou a TV agora. Medran, voltando à questão da reencarnação como um aspecto fundamental, você vê como isso assim um ponto de virada na questão do direito e principalmente na questão da justiça, a convicção da reencarnação? Aliás, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a base da ideia da reencarnação, eles respondem, é a ideia da justiça. Não se pode entender a vida. Eu às vezes fico refletindo, como é que existem pessoas que acreditam na justiça e não levam em conta a ideia da reencarnação? Porque eu não consigo pensar no aspecto justiça sem colocar a ideia da evolução. E se tudo está num processo evolutivo, e a ideia da evolução, além de uma ideia da ciência, tem conteúdo filosófico, se tudo está em processo contínuo de evolução, de transformação, por que ou como a de mais nobre nós temos, que é a nossa consciência, não estará submetido também a esse processo, a essa mesma lei? Então, num mundo de tantas injustiças, e as injustiças são inerentes às nossas imperfeições, mas a justiça é alguma coisa que está gravada na nossa consciência, como dizem os espíritos, num mundo assim, não haveria lugar para um ideal de justiça, teoricamente, idealmente, filosoficamente, não há uma ideia de concretização de justiça, a não ser numa perspectiva reencarnacionista, numa perspectiva evolucionista. Medran, historicamente, o direito e a justiça sempre foi dos vencedores, né? Mas mesmo aí já estava embrionário toda essa questão da lei natural, da justiça divina na consciência do homem, ainda que imperfeitamente estava buscando, é isso? Esse processo essa convicção a respeito da lei natural, ela é muito antiga. Os filósofos do direito costumam apontar em Antígona, uma importante peça de Sófocles, a primeira reflexão sobre direito natural, naquele momento em que, havendo se matado numa briga, dois irmãos, que eram irmãos também de Antígona, da personagem principal dessa peça, e os dois morrem em luta, lutando pelo rei e outro contra o rei, Creonte. Os dois morrem e a Creonte autoriza o sepultamento e do outro não. E ela, a irmã de ambos, sepulta o seu irmão, mesmo contra as ordens do rei. A chama e pergunta, baseado em quê você descumpriu a minha ordem? E ela disse, eu faço isso em nome de uma lei que não está escrita, mas que está acima dos reis, que está acima de qualquer ordem. É uma lei natural. E essa ideia, que na teologia cristã, ela não é, num primeiro momento, reconhecida, essa ideia de uma lei natural, porque na visão mais antiga do cristianismo, na visão da patrística, lá de Santo Agostinho, não havia lugar para esse tipo de reflexão. Eram aquelas duas realidades diferenciadas, dicotômicas da vida, a cidade eterna de Santo Agostinho e a cidade terrena. Esta aqui era a cidade do pecado, a cidade da expiação. Então não havia lugar para isso. Mas em Santo Tomás de Aquino, num segundo momento da teologia cristã, aparece a ideia do direito natural. Ele vê três fontes do direito: a lei eterna, que seria divina, que seria dos dogmas, que seria só da administração do Papa e dos bispos, a ideia do direito natural e a ideia do direito humano, da lei humana. Então, ele reconhece. E na modernidade, quando a cultura humana rompe com a igreja, com o humanismo, ela percebe muito claramente a ideia de um direito natural. Então,
surge a chamada corrente, ou a chamada escola do direito natural, que sustenta a existência de um direito que está acima da lei, que está na consciência humana. E Hugo Grossio, que foi o grande mentor, o grande artífice da escola do direito natural, diz assim: existe no homem um direito que existiria mesmo que Deus não existisse, ou que Deus não passe com as questões humanas. Ele pré-existe a qualquer direito, é o direito natural. E Kardec pega muito bem essa ideia do direito natural, toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, toda, e na abertura de qualquer uma das leis naturais, ele pergunta: o progresso está na natureza? A justiça está na natureza? Eu já lhe ouvi várias vezes assim, né? Falando dessa maneira, e dessa maneira vibrante, mas eu vejo assim na sua exposição, Medrano, até uma confirmação da resposta dos Espíritos, dizendo que as leis estão na consciência. Estão na consciência. Porque mesmo que a gente vem de uma ignorância, então, na verdade, a conscientização se dá aos poucos, e cada vez mais se percebe essa relação da lei natural, né? E é muito interessante, eu gosto muito como você vibra com essa exposição. Agora, você mesmo disse que a dedicatória lá daquela senhora se referia ao céu e o inferno. A questão das penas, Medrano, o panorama hoje do direito, como é que você está vendo? Parece que ainda as pessoas estão ainda um tanto quanto confusas, porque quando se fala em direitos humanos, isso vira discurso político e negativo para quem quer estabelecer pena de morte. Por outro lado, a gente sabe das injustiças, gente que tem delitos assim muito simples. Nós temos um sistema penitenciário, penal, que muito mais do que reeducar, na verdade, educa mais no crime. E tentativa de um grande núcleo da área jurídica, pensando em penas sociais, Como é que você vê essa evolução? Eu acho que o caminho é exatamente esse. Se faz a reflexão no campo do direito penal, de que o direito penal ele faliu. Né? Aquele objetivo primordial do direito penal moderno, das escolas mais modernas do direito penal, que vem a partir da modernidade, a partir principalmente do humanismo, que passou a ver na criatura humana o sujeito de direito e não apenas objeto do Estado. Então, aquele objetivo do direito penal, do direito criminal, que seria o da ressocialização, o da recuperação do indivíduo, no nosso sistema parece que não está realmente funcionando. Aquele que parte para a delinquência por razões as mais diversas, razões sociais principalmente, o desamparo em que em determinados países, principalmente nos países pobres, nos países subdesenvolvidos ou pouco desenvolvidos, esse desamparo a que ele é relegado é um fator criminógeno. E um primeiro crime parece que o coloca. E às vezes ainda na infância, às vezes ainda na adolescência, às vezes antes da aquisição da idade, da imputabilidade penal, o coloca num caminho que parece que não tem mais volta. Ele é segregado, ele é submetido a um regime que não tem condição, a mínima condição de recuperar. Então, o que está acontecendo lentamente? Se busca substituir as penas privativas de liberdade por serviço à comunidade, por prestação de serviços. Isso é um caminho. Mas, por outro lado, a criminalidade avança e a sociedade quer uma defesa social. Claro. A sociedade tem direito de exigir essa defesa social. Então, o que se precisa? Precisa, em primeiro lugar, uma conscientização de que o homem sempre é viável,
Essa nossa ideia da reencarnação nos traz isso, nos traz essa garantia da viabilidade do homem, seja ele qual for. A partir do momento em que tivermos essa consciência, naturalmente isso muda. Mas mesmo que não exista isso num plano concreto, num plano expresso, no íntimo da consciência de cada um existe isso. E é por isso que muitas vezes esse tipo de sentimento cresce, mesmo que no plano mais consciente, parece que cresce subconscientemente. Essa ideia da recuperabilidade, há tanta gente trabalhando em prol disso, há tantas ONGs, no próprio meio jurídico, os juristas se tornam mais sensíveis a essas condições humanas, porque grita no nosso íntimo, na alma, né? Essa ideia de que o homem é recuperável, que vale a pena investir nele. Aí é que está. Como investir? Eu volto daqui a pouquinho com Milton Medrano. Casas André Luiz, há de meio século, ajudando pessoas com necessidades especiais. As ações são prestadas através da assistência social e médico-social, sem discriminação de credo, raça, sexo, cor ou nacionalidade. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, tem inspiração cristã e não possui fins lucrativos. O serviço prestado desde 1949 garante credibilidade à instituição, que permite o atendimento de mais de 1.400 pessoas com necessidades especiais. Casas André Luiz, há mais de 50 anos lutamos para levar os benefícios materiais e espirituais aos portadores de necessidades especiais. Jamais teríamos sucesso nesta luta se não contássemos com a ajuda de vocês. Atualmente, somente 30% dos recursos utilizados na instituição são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. O restante tem origem em doações. Essas doações são aproveitadas dentro da própria instituição ou são encaminhadas aos mercatudos. São 7 grandes galpões, onde é feita a revenda do material doado, a preços bastante acessíveis. O telemarketing é outra forma concreta e eficiente na arrecadação de recursos para a entidade, mas não é suficiente. Outras áreas buscam recursos, como é o caso do Departamento de Relações Empresariais, que tem atividades importantes junto às empresas. A Casa André Luiz é bastante conhecida nacionalmente, é uma referência na área de assistência social, e a gente sabe que é uma atuação da Casa André Luiz é uma área muito complicada, muito difícil, né? Que precisa de muita ajuda. Então, para nós é muito importante ser um parceiro das Casas André Luiz. As Casas André Luiz têm desafios constantes para manter suas atividades. Para atender 1.400 pessoas, são necessários muitos recursos. Em um passeio pela entidade, é possível notar muito do trabalho dos cerca de 500 voluntários e 1.800 funcionários. Em cada um dos prédios, notamos o carinho e afeto dedicado a essas pessoas com necessidades especiais. O consumo dessa verdadeira cidade assume proporções astronômicas. Alguns números para você entender do que estamos falando. Alguns dados que demonstram como o trabalho da entidade é importante para o país e para você. 39% dos atendidos têm deficiência mental severa e mais de 3% têm deficiência mental profunda. Isso quer dizer que mais de 80% dos pacientes precisam de atendimento 24 horas por dia. No setor administrativo, constatamos um pouco do volume de produtos que são utilizados para atender a demanda da entidade. Só de arroz são consumidos 125 quilos por dia, de carne, mais 160, de leite, são 320 litros diários, fraldas são utilizadas 1.780 por dia.
Os números foram utilizados apenas para ilustrar um pouco do dia a dia da instituição. Para manter tudo isso, muita gente faz esforços desmedidos. Mas muito mais do que dos números, estamos tratando de pessoas que merecem respeito. São seres humanos que precisam de você continuar vivendo com dignidade. Vem! Vem pra cá, gente! Vem! Eu quero lembrar agora a todos vocês da importância de estarmos juntos, né? Fazendo parte dessa corrente Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que a Fundação Espírita André Luiz tem como missão a difusão doutrinária. E, evidentemente, ela assume esse aspecto jurídico, uma fundação, porque existe uma necessidade dessa natural inserção, aproveitando o mote do programa aqui, político legal, né? Essa questão de dar a César o que é de César. Porém, né, a divulgação, a difusão, né? Colocarmos a luz do candeeiro bem alto, quer dizer, colocarmos esse conhecimento consolador e renovador por excelência, colocarmos isso bem alto, como fazê-lo a não ser através da mídia? E, evidentemente, isso envolve recursos humanos e tecnológicos. Tecnológicos que principalmente têm barateado, mas há um custo, né? Portanto, colocar essa mensagem, disponibilizá-la, principalmente você que se sente beneficiado por ela, como eu, né? Vamos fazer parte dessa corrente Clube Amigos da Boa Nova, para que possamos, se não formos juntos, não iremos. Isso é obra de todos nós, através do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Vem parte desta caridade, sim, né? Mas uma caridade não mais nas consequências. Vamos trabalhar nas causas. Vamos trabalhar por erradicar aquelas necessidades, muitas vezes prementes, urgentes, mas no longo prazo, ensinar a pescar é o caminho, tá? Venha fazer parte. Medran, continuando aqui, olha, o livrinho, é assim, todo carinhoso que eu estou falando, é curtinho, mas ele é denso de conteúdo, rico. Você, cada parágrafo aqui separa, deixa eu pensar no que o Medran escreveu. Um dos capítulos, assim, aliás, eu quero, antes de passar para a questão do aborto, voltando ainda um pouquinho, como é que você viu essa questão a questão do julgar, que você coloca aqui também, né? A importante missão de julgar, está lá num dos capítulos finais do livro. Como é que você viu esse recurso do juiz ter se utilizado de comunicações mediúnicas do Chico Xavier? É um atestado à qualidade do Chico, mas também não é temerário isso? Por sinal, nessas andanças que fizemos aí, lá em Santos, nós realizamos um debate sobre isso. 5 operadores do direito, espíritas todos, fizemos uma mesa redonda trabalhando sobre essa questão da influência das decisões judiciais, da influência da mediunidade, da psicografia, ou seja, qual for a forma, nas decisões judiciais. É uma questão muito delicada. A jurisprudência que se tem é muito tênue a respeito disso. Foram 2 casos muito significativos de Chico Xavier, muito significativos. Um de uma ex-Miss Brasil, ou Miss Mato Grosso, que foi morta, presumivelmente, pelo seu marido, e ela recebeu um tiro, ainda foi socorrida, foi levada para o hospital. Lá, ela teria dito a uma enfermeira que a atendeu: ele não quis me matar, a arma disparou. E, posteriormente, esse espírito se comunica através de Chico Xavier, dizendo que realmente ele não quis matar.
E essa psicografia, ela é levada ao júri e foi absolvido realmente. Bom, um outro caso foram 2 jovens que também, experimentando uma arma, um disparou, eram muito amigos, não havia conflito entre nenhum deles, entre eles, e também através de Chico Xavier, a vítima se manifesta dizendo: ele não quis me matar, foi um acidente. Bom, há 2 questões a considerar aí. A credibilidade de Chico Xavier, que é importante, é um fator importante para todo o brasileiro. Chico Xavier foi uma legenda, era um homem respeitável. E o fato de existir nos autos um princípio de prova que é corroborado por esse tipo de comunicação espiritual, né? Então são fatores importantes. Agora, se nós vamos tomar isso, eu no jornal que eu edito lá em Porto Alegre, Opinião, na primeira página de uma das edições passadas, eu enfoquei esse tema. E coloquei, porque eu sempre coloco um editorialzinho ali, que se chama Nossa Opinião a respeito desse tema, e eu intitulei esse editorialzinho como Se a Moda Pega. Imagina se a moda pega, né? Cada advogados vão adorar os defensores. É muito fácil arrumar uma psicografia num centro espírita. E nós espíritas sabemos que os espíritos, eles levam consigo as suas paixões, os seus ódios, os seus amores, enfim, a sua humanidade. Não. E essa humanidade eles poderão, mesmo que a comunicação seja autêntica. Isso é para se livrar das penas, né? Você imagine se o recurso for para se, vamos dizer assim, exigir alguns direitos. Pois é. Você já pensou, olha, eu sou a reencarnação de fulano. Vai ser muito interessante, porque aí, sabe o que pode acontecer, Medran? Aí o sujeito vai dizer assim: bom, você está dizendo isso, mas quem atestou? Foi um médium oficial do Estado? Então, veja bem, é uma prova muito, muito tênue, muito perigosa de ser utilizada, e só em casos excepcionais. Sabe-se que no júri tudo é mais, porque o julgador do tribunal do júri, ele não está distrito a questões técnicas como o juiz togado, mas dificilmente um juiz monocrático, um juiz togado, ele iria aceitar essa prova exatamente por essas razões. Sim. Bom, como estamos iniciando a dizer, um dos capítulos mais longos do seu livro é justamente sobre, ele intitula-se Quando Começa a Vida, e você então faz todo um trabalho em torno do aborto. O tempo aqui está voando, viu, Medran? A gente só está 2 minutos de mais um intervalo. Nós espíritas temos contribuído efetivamente para essa mobilização nacional contra o aborto, e a coisa, você viu nas recentes eleições, que vira uma coisa de paixão. A senadora lá pelo Rio de Janeiro, praticamente com o posto ganho de senadora, acabou perdendo no último momento por ser grande defensora do aborto, né? O espiritismo, a temática espírita tem contribuído para a conscientização da preservação da vida nesse aspecto, contra o aborto? Como lema preservação da vida, como lema e como objetivo filosófico, acho que sim. A ideia da imortalidade do espírito, ela leva a esse respeito à vida. Eu tenho algumas reservas, Jeter, pela forma como está se fazendo isso. Eu penso e expresso isso no livro, em alguns artigos que eu tenho publicado, que o foco da discussão nossa deve ser no sentido da educação e não no sentido da penalização. Eu acho que o movimento espírita, de uma maneira, está carregando muito a tinta nessa coisa da criminalização. Nós espíritas somos humanistas, nós espíritas entendemos, ou temos condições de entender melhor do que ninguém, as razões pelas quais alguém é levado a um ato criminoso. E nós parece que estamos esquecendo essa parte para nos fixarmos demasiadamente nessa questão crime e castigo. Eu acho isso um pouco perigoso. Vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais essas ideias no próximo bloco.
Senhores passageiros do voo 534, por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Não percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira o seu ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. É vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho para essa obra que é uma obra muito importante. Há 4 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui na Rádio Boa Nova. É uma alegria muito grande. Teve uma história que me marcou muito. Uma pessoa uma vez ligou para cá e disse que a rádio salvou a vida dela. Ela estava pensando em cometer suicídio, aliás, ela estava decidida. Ela disse que sintonizou a rádio porque ligou o rádio e estava na Rede Boa Nova de Rádio, no programa Evoluir. E o Dr. Reinaldo falava sobre suicídio, o que acontece com o suicida. Então, desse dia, essa mulher começou a mudar todos os seus conceitos. Ela foi entendendo mais sobre o espiritismo, ela foi ouvindo a rádio e hoje ela agradece. O nosso principal objetivo é levar o Evangelho de Cristo a todos os lares. A nossa meta é o amor. Para isso, precisamos de você. A TV Mundo Maior lança em DVD as palestras Vida 2, Desafios e Recompensas, Doença, Caminho da Cura e Como as Palavras Influenciam Seu Destino. São 3 palestras que você pode adquirir e se espiritualizar. À medida que você vai descobrindo o que você realmente é,
você para de ter apego à matéria. Você foi criado para ser divino, para manifestar a imagem e semelhança de Deus, essa capacidade criativa do masculino e do feminino. Então é preciso que você reharmonize para que eu seja feliz. Se eu sei disto, e eu não sou bobo, quero ser feliz, eu vou ajudar você a reharmonizar o seu universo. Isto é amor. Você pode levar os 3 com desconto e ter acesso a um preço de frete especial. Adquira os DVDs pelo telefone 0 operadora 11 6458 3214 ou pelo site www.mundomaior.com.br. Nós estamos conversando com Milton Medran, Direito e Justiça, um olhar espírita, seu mais recente livro. E estamos aqui, né? Você que está pegando o programa no finalzinho, depois tem que ver a reprise, né? Medran, a questão, voltando então à questão do aborto. Eu entendo que você está falando de que nós estamos, vamos dizer assim, caindo a tinta nessa criminalização do aborto. Mas você... não acredita que essa ação seja necessária, mas efetivamente, como você disse, também se movimentar nessa questão da educação, porque diante do Brasil continental, em que você tem, na verdade, muitos Brasis, socioculturalmente falando, não é também temerário por conta de pensar, sim, acertadamente nos aspectos educacionais, deixar um campo livre para que, a partir de uma aprovação, isso possa ser trabalhado, e você sabe como a mídia tem alguns aspectos perversos nisso, a mobilização no campo das ideias e vamos dizer assim, gerar toda uma cultura perversa até, contra a vida? Corre o seguinte, a questão do aborto ela é muito delicada sob o aspecto filosófico e sob o aspecto, inclusive, espírita. Veja bem, século XIX, a igreja, como até hoje, ela era contrária a qualquer tipo de aborto. Ainda hoje, a igreja, na sua doutrina mais tradicional, ela não aceita sequer a hipótese do aborto expressamente previsto no Livro dos Espíritos, no caso de perigo de vida à gestante. Quando Kardec perguntou aos espíritos, responderam sim, em caso de perigo, preserve-se a vida já existente e sacrifique-se, ou será lícito sacrificar a vida do nascituro. E diante da reencarnação é uma questão até lógica, né? Uma vida que vai começar ainda, ser adiado um pouco o começo, né? Então, isso demonstra que o Espiritismo tem uma visão flexível. E eu acho que essa flexibilização é que está faltando. Hoje tem questões dolorosas que não estavam na pauta de discussão do século XIX. A questão, por exemplo, da mulher que é violentada sexualmente e resultando disso uma gravidez. Isso gera na mulher um trauma terrível de ser suportado. Imagina se essa gravidez ocorre numa menina, e isso é frequente hoje, de 12, de 13 anos, resultante de uma violência sexual provocada pelo seu pai, pelo seu padrasto, por alguém de sua família. Isto ocorre com muito mais frequência do que nós que estamos fora disso aí podemos imaginar. Sabe que espiritualmente poderá existir um enredo de grande redenção, mas é muito raro isso, né? A imaturidade aí no caso... Não... Então veja bem, eu digo aí, nesse livro, faço uma seguinte reflexão. O Espiritismo, assim como a lei, eles não são feitos para heróis, eles são feitos para homens comuns, para pessoas comuns que têm emoções, que têm pressões familiares, que têm pressões sociais. Então, a mim me parece que nós temos que promover uma reflexão um pouco mais humanista em torno desse problema. Deixar a questão da criminalização, sim, para aqueles casos onde há efetivamente dolo, onde há
uma supervalorização dos aspectos materiais, da vaidade, da questão econômica. Isto é terrível. Ou, por exemplo, a mim, e eu digo isso também no livro, não me parece justificável que se provoque um aborto de um feto apenas porque se detectou nele uma anomalia. Uma anomalia. Isto, sim, isso contraria essa ideia nossa de que a reencarnação é um instrumento de progresso. Mas eu acho que nós, no meio espírita, deveríamos, antes de nos preocuparmos tanto com essa questão da criminalização, ou reservando a criminalização para casos mais graves e onde esteja patenteado o dolo, onde não estejam presentes esses elementos, principalmente do estado de necessidade, que é uma causa de antijuridicidade, de exclusão da antijuridicidade, que dá licitude penal, licitude jurídica a determinados fatos que são definidos como crimes, mas dentro de determinadas circunstâncias, a partir de determinados fatos, eles passam a ser lícitos. Acho que nós temos que deitar esse olhar humanista para isso, continuarmos, sim, lutando pela vida, educando, nos utilizando dos processos legais, dos instrumentos legais, para que isto seja valorizado, para que a vida seja valorizada desde os seus primórdios, desde a concepção, mas sempre guardando, deitando um olhar humanista, um olhar que leve em conta que, além daquele sujeito de direito que vem vindo lá, existe um outro sujeito de direito aqui. Sim, Ambos são sujeitos de direito e nós temos que contrabalançar bem isso. Bom, gente, eu só estou abordando alguns capítulos do livro, né? Mas no capítulo Igualdade, Utopia Possível, nós temos a resposta em relação ao homem e à mulher, direitos iguais, funções diferentes. E você coloca fórmula válida ainda hoje? O que você comenta sobre isso? Porque a vida é tão dinâmica. Imagina no século XIX o que se podia exigir da mulher na sua função, a não ser a sua função familiar, a sua função de mãe. Então os espíritos colocam num avanço significativo direitos iguais. Isso era enormemente significativo no século XIX. Século XIX, 1857, quando surge o Espiritismo, surge com essa questão. Agora, funções diferenciadas. Aí eu faço algumas considerações sobre algumas tendências biológicas da mulher para algumas atividades, alguns condicionamentos sociais, mas ao mesmo tempo, pouco a pouco, na medida em que vamos avançando, parece que as funções também entrelaçando. Eu refiro aí a hoje casais onde o homem é muito mais hábil em trocar as fraldas do bebê do que a própria mulher. A necessidade de concorrer no mercado de trabalho, a abertura que se deu neste século passado para a mulher entrar nas universidades e, enfim, avançar no campo profissional. Isso traz uma nova realidade social. Agora, no fundo, a mulher ela tem muito mais sensibilidade e, por isso, ela é muito mais afeita a determinadas funções do que o homem. Isso parece que é Aliás, a exigência da sociedade hoje é justamente dessa sensibilidade, que o homem, por uma questão de talvez um do poder, ele relegou essa questão da sensibilidade. E hoje a complexidade do viver está exigindo essa sensibilidade, por isso essa inserção maior dela. E o Livro dos Espíritos é escrito naquele tempo, dentro dos condicionamentos sociais, dos costumes, porque o direito também é costume, o direito também ele é inspirado, o direito natural. Havia um pensador alemão, Stammler, que dizia assim, que o direito natural, definia o direito natural como um direito natural de conteúdos variáveis. Quer dizer, ele é natural
ele é eterno, como diz Kardec, eterno e imutável, mas os seus conteúdos são alteráveis. E essa é exatamente a visão espírita. Medran, quero agradecer a tua presença aqui no Nova Consciência. Eu sei que, olha, esse papo ia muito longe, mas acontece que a gente tem chimarrão aqui, porque olha, né? E eu tenho muito chimarrão para muito papo. Mas a gente vai estar encerrando aqui o programa. Nosso muito obrigado pela tua participação e o convite para que você, né, hoje mesmo procure Direito e Justiça, um olhar espírita, livro de autoria de Milton Medran Moreira. Com certeza você vai enriquecer-se de muitas reflexões e com certeza vai ter melhores motivos para decidir ainda com mais segurança. Até o próximo programa.